Conversa SA está de volta. Hoje estamos falando sobre os desafios da gestão de recursos humanos. Dória, vamos falar um pouco sobre a pesquisa em si. Como é que ela é realizada? Quantas empresas participam? São voluntárias? Enfim, como funciona isso? As empresas são convidadas a participar. Nós temos um cadastro de aproximadamente 500 empresas e convidamos essas empresas para que apresentem seus dados. Esse último levantamento nós tivemos uma participação de 176 empresas, o que dá uma amostra de pouco mais de 200 mil pessoas, 200 mil empregados com carteira assinada. É algo como 7% da população com carteira assinada do estado do Paraná, mostrando que tem uma representatividade bastante boa. Uhum. Tanto que a gente tem falado aqui números médios, mas voltando a uma questão do primeiro bloco, nós tínhamos sempre uma dispersão muito grande. Uma coisa que chama atenção quando a gente fala em qualidade da gestão de recursos humanos é que existem empresas excepcionais, né, que poderiam ser realmente referências dentro do Estado, né, e então quando a gente mostra os resultados, a gente mostra os resultados excepcionais e mostra que os resultados que, digamos, as empresas têm bastante espaço para melhorar, né. Então, enquanto o relatório mostra o resultado médio, e isto é a referência que a gente usa mais como, digamos, uma conversa estatística, né? Uma comparação aí realmente para fazer a análise macroeconômica do assunto, né? Para fazer a gestão propriamente dita, as empresas encontram no relatório a informação de como ela está em relação a outras empresas do mesmo segmento, né? Deixa eu citar um exemplo. Por exemplo, na área dos hospitais, eles têm um determinado número de horas extras. A amostra de todas as empresas dá alguma coisa como 5%, mas nos hospitais a média é bastante mais baixa, da ordem de 2,5%. Mas tem hospital que tem 7%, 6% de horas extras. Então, quando um hospital olha a sua posição dentro do relatório e descobre que ele está em uma condição muito diferente dos concorrentes, ele sabe, aí eu tenho um espaço relativamente fácil para melhorar, porque se os outros já estão num patamar bem mais baixo, né? Então, esse é o grande objetivo do documento. Ele não busca competir com as estatísticas oficiais que dão um retrato do ambiente como um todo, mas servir de ferramenta de gestão mesmo, para que você possa identificar o que eu melhoro e onde já estou suficientemente bom para não valer a pena colocar muito esforço. Você falou que, desculpa, Davina, só para a gente esclarecer um ponto aqui que me chamou a atenção, você falou empresas convidadas, né? Exatamente. O que a empresa precisa fazer para ser convidada propriamente? Ela tem que ter, vamos dizer, alguns requisitos, alguns pontos têm que estar, vamos dizer, já preenchidos para ela entrar nessa pesquisa? Não, é bastante aberto. Ela tem que ter mais de 15 empregados, porque a gente não está trabalhando com empresas muito pequenas, que têm uma peculiaridade muito, muito distinta, né? E basta simplesmente se candidatar dentro do processo, mandando um e-mail ou para a BRH ou para a nossa empresa, dizendo que gostaria de participar, e a gente manda o convite na edição seguinte. Pois não. Eu ia dizer que o benchmarking, ele amplia a leitura de como você faz a gestão e tira, eu diria que ele desembaça assim, a sua lente, né? Porque você passa a se olhar a partir de outras organizações. Muitas vezes a organização acha que está fazendo um bom processo de gestão de pessoas. E quando ela se compara com outras organizações do seu segmento, né, ela percebe que falta muito ainda para que ela seja competitiva na perspectiva de pessoas. Isso é muito bom, porque você pode usar esse instrumento, inclusive, para levá-lo aos tomadores de decisão e fazer o contraponto do resultado em relação às pessoas, a como a gente trata as pessoas, a como a gente gere as pessoas, enfim. Quer dizer, se não tiver indicador, não tiver medição, não tem como você melhorar, você não sabe o que está acontecendo, não. Né? Você acha que já na 5ª edição do estudo, a cultura vigente, né, que vocês observam nas empresas participantes, ela está se alterando, está melhorando, avançando? A passos muito lentos. É muito comum as organizações fazerem a gestão do desempenho organizacional à luz de resultados.
as empresas não costumam olhar para a maneira de entregar os resultados, que se dá a partir de pessoas. E a perenidade de resultados, a sustentação de resultados se dá na maneira, se dá na forma. O diferencial entre as empresas que têm produtos cada vez mais parecidos se dá na maneira como essas pessoas operam dentro da organização, se dá no ambiente que elas encontram ao operar o seu trabalho. Então, o benchmarking ocupa esse lugar. O lugar da maneira, ele reflete a maneira como eu faço a gestão de pessoas. E hoje ainda as empresas são muito tímidas, né, em relação a isso. Elas têm receio de dar a informação da sua empresa, achando que, né, algum diferencial competitivo possa ser enxergado ali e ser captado por outra organização, quando na verdade a gente tem inclusive setores aqui se unindo, né, para poder fazer melhor a sua gestão de pessoas. Você percebe isso juntamente à sua equipe, Dória? Ou seja, pegando aqui um exemplo do que a Daviane falou, o RH de uma empresa quer participar da pesquisa, quer dar as informações, e o financeiro fala... Enfim, estou dando um exemplo aqui aleatório, mas vocês percebem isso dentro das empresas, às vezes uma força contrária, outra mais seduzida pela ideia do benchmark? Algumas empresas elas acabam não fornecendo parte das informações. Nós temos uma restrição muito grande a isso, porque realmente não achamos justo que daí ela possa se comparar com as demais, mas alguns números que são, digamos, considerados mais sensíveis, como a parte, por exemplo, de total da folha de pagamento, alguma coisa desse tipo que é necessário para cálculo de alguns indicadores, algumas empresas acabam evitando colocar e acabam deixando de participar. Agora, um detalhe importante é que nós trabalhamos só com informações codificadas. Quer dizer, nós listamos quais são as empresas que participam, né, como uma lista de agradecimentos, mas todas as informações aparecem com códigos. Então, cada empresa recebe, junto com o relatório, uma carta que diz o seu código no relatório é tal, de maneira que ela pode se posicionar no ambiente competitivo, por exemplo, se eu sou um hospital, eu vejo como estou em relação aos outros hospitais, né? Então eu sei exatamente qual é a minha posição, mas ninguém sabe quem é quem. E não necessariamente você vai saber alguns detalhes, você não sabe da outra empresa, você sabe o indicador. Exatamente. É essa a ideia. Nós não mostramos os números, só os resultados dos indicadores. Agora, colhemos os números, ao invés de colher os indicadores, porque não existe uma padronização, digamos, muito geral de indicadores. Por exemplo, se eu pergunto qual é a rotatividade da sua empresa, como tem 7 fórmulas que as empresas usam, eu não vou ter nenhuma condição de comparar o resultado que me fornecer com o meu. Então, eu peço as informações de número de admitidos, demitidos e calculo todos esses indicadores usando o mesmo método, a mesma fórmula de cálculo, para que daí o relatório permita efetivamente fazer uma comparação. Então, são 2 aspectos técnicos bastante importantes. Esse de preservar o sigilo, de maneira a dar liberdade para, digamos, as pessoas não fazerem ajustes nos números, né? E esse outro que eu comentei. Quer dizer, essa desculpa de o meu concorrente vai saber tudo de mim não existe, né, André? E sabe que acho que tem uma outra questão que é um grande desafio para os gestores de pessoas e para as lideranças, é assim, o que eu faço com isso? O que eu faço com esses resultados? Como é que eu posso me apropriar desses resultados para balizar a tomada de decisão da organização em relação ao processo de gerir pessoas? Esse ano nós fizemos uma inovação na divulgação desses resultados. Nós trouxemos um economista para falar de cenários macroeconômicos, que impacto esses cenários têm nas organizações, que impacto essas organizações têm em relação ao trabalho das pessoas e aonde tudo isso reflete em indicadores de pessoas, para que o profissional de RH se sinta mais preparado a colocar a equação na mesa e mostrar quais são as vulnerabilidades que a organização tem e melhorar, e avançar e melhorar no final de contas o seu resultado. Quer dizer, a gente está falando aqui da vida das pessoas no final, né? Os números, eles são um caminho para se melhorar essa vida das pessoas, que muitas empresas não enxergam. Não, infeliz a empresa que conseguir conjugar fatores de felicidade no trabalho, de bem-estar, de preparo, né? Onde as pessoas se sintam, de crescimento na organização, com indicadores de resultado, isso que a gente chama de resultado sustentável. E quando a gente olha para a pesquisa e para a gestão de maneira geral, pela experiência de vocês na associação, como é que as empresas paranaenses têm se situado no resto do Brasil, nesse patamar? Ou seja, estão avançadas, já qual a leitura você faz?
A questão de trabalhar com indicadores, Dorian, ela é uma questão polêmica em todo o Brasil. Nós temos aqui o nosso especialista que pode falar um pouquinho... É um aspecto cultural, né? Nós não somos muito focados em números como povo, né? Tanto que a gente tem um esforço muito grande de levar essa capacitação, né? Além dos nossos programas de treinamento, o próprio relatório ele apresenta também um capítulo chamado Saiba Mais, em que dá orientações de como usar essa informação, né? Os formulários que a gente apresenta a metodologia de cálculo dos indicadores também orienta sobre como usar, como fazer alguma comparação, no sentido de levar essa cultura. Mas a gente vê que muitas vezes uma empresa quer participar do levantamento e não tem aquelas informações mais básicas de maneira a poder fornecer a informação. Por quê? Porque números para ela não é uma coisa relevante, não faz parte da cultura da empresa. Isso, sem dúvida, em algum momento vai estourar na produtividade da empresa, né? Com certeza, e feliz do profissional de RH que consegue mostrar que a maneira de gerir pessoas está em números afetando a produtividade. E isso hoje é possível. Você combina indicadores de pessoas e mostra o resultado e mostra que ali existe um espaço de oportunidade de melhoria. Bom, eu quero agradecer muito a presença de vocês e antes da gente encerrar, pedir para que vocês deixem um contato da associação, né? E o Dorian depois também pode falar do contato dele, por favor. www.abrhparaná.org.br. Mais informações sobre a pesquisa e sobre o trabalho de vocês. Obrigado, Daviane. Diga lá, Dorian. E o nosso site é o www.indicadoresrh.com.br. Quando é que começa a coleta da próxima pesquisa do ano que vem? Em fevereiro nós começamos a próxima edição, né? E esperamos que antes disso várias empresas se inscrevam para participar. Tá certo. E a gente espera que aí as opiniões, as informações de vocês possam ter ajudado a nossa audiência a evoluir nessa gestão de pessoas que é tão importante para a nossa economia. Muito obrigado. Muito obrigado a você. E a gente também agradece muito a sua audiência. Esperamos sua companhia também na semana que vem. Você pode rever este programa em nosso site, que é o www.otv.tv.br. Até a semana que vem.